O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou perplexo com o movimento inesperado do Canadá. Em um discurso vibrante no Congresso, exclamou: "Anexaremos a Groenlândia aos Estados Unidos, de uma forma ou de outra." Ele imaginava que estava rompendo as regras do jogo silencioso no Oceano Ártico. No entanto, em março de 2025, uma aliança inesperada virou o jogo. As empresas canadenses Greenland Resources e Amarok Minerals firmaram um projeto de $3 bilhões envolvendo terras raras e ouro, juntamente com o governo dinamarquês da Groenlândia e o Banco Europeu de Investimento. Como o Canadá conseguiu deixar os Estados Unidos de lado e se tornar o principal protagonista desse acordo tão significativo? No seu discurso de vitória em novembro de 2024, Trump listou várias promessas não cumpridas de seu primeiro mandato. Entre elas a construção de um muro de aço na fronteira sul e a paz rápida na guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas surpreendentemente a incorporação da Groenlândia aos Estados Unidos também estava na lista. Nas semanas seguintes ao retorno à Casa Branca, o Conselho de Segurança Nacional revisitou 2 documentos que estavam arquivados desde 2019. O primeiro era um protocolo da era Eisenhower sobre identificação de lacunas no Ártico e o segundo, o projeto de modernização da faixa de radar desenvolvido nos anos 80. Ambos tratavam de algum tipo de acordo de propriedade ou arrendamento de longo prazo com a Dinamarca. No discurso em 4 de março de 2025, Trump deixou claro: "Conseguiremos de qualquer forma." Ele destacou um controle real que ia além de simples arrendamentos. Pete disse. Novo chefe do Pentágono, afirmou que a costa norte da Groenlândia cria uma sombra sísmica para submarinos balísticos russos, resultando em um ponto cego para os radares no Alasca. Mas a reação inicial de Copenhague foi contida. A primeira-ministra Mette Frederiksen respondeu que a Groenlândia pertence aos groenlandeses. Contudo, a Groenlândia, com status autônomo dentro do Reino da Dinamarca, publicou uma declaração conjunta com o governo coalizão em Nuuk, afirmando que a discussão sobre soberania não estava aberta à negociação. Qualquer tentativa coercitiva dos Estados Unidos prejudicaria a integridade da Aliança do Atlântico Norte, servindo como um alerta para os membros da OTAN. Afirmar repetidamente que seremos ricos com a Groenlândia gerou apoio populista nos Estados Unidos, com muitos perguntando: "Os Estados Unidos já a protegem. Por que não pagamos por isso?" Contudo, a Groenlândia já direcionava seu olhar para a Europa em sua estratégia de desenvolvimento. A Lei de Materiais Críticos, adotada por Bruxelas em 2023, exige que pelo menos 1/4 dos minérios raros utilizados na União Europeia provenham de fontes aliadas e projetos de mineração que respeitem padrões ambientais e de direitos humanos. Em meio a essas movimentações, as empresas canadenses entraram em cena. Greenland Resources buscava investimento enquanto a Amarok Minerals, uma exploradora listada em Toronto, via um novo ciclo de financiamento atraente. O ambiente era promissor com novas oportunidades de desenvolvimento surgindo, enquanto a Groenlândia se preparava para se tornar o epicentro de um network multilateral de interesses. Assim, com cada decisão tomada, o cenário geopolítico se tornava cada vez mais intrigante e repleto de reviravoltas inesperadas. Como será que essa competição se desenrolará? A tensão entre Estados Unidos e Canadá pode se intensificar diante de um cenário de interesses conflitantes. Prepare-se para surpresas, pois a história ainda não chegou ao seu clímax. Um conflito geopolítico na era moderna. O futuro de Groenlândia. Recentemente, uma tensão inesperada emergiu entre os Estados Unidos e o Canadá, em relação à ambicionada Groenlândia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proferiu palavras incendiárias do púlpito do Congresso, afirmando: "Iremos anexar a Groenlândia de qualquer maneira." Sua determinação tinha como pano de fundo não apenas uma ambição territorial, mas também a busca por recursos valiosos que podem mudar o jogo na região do Ártico. A questão central, a seguir em frente com a ideia de controle, além do simples arrendamento, se tornaria um ponto crucial nas negociações. Enquanto isso, o novo chefe do Pentágono, Pete disse, em briefings de defesa, introduziu um ponto intrigante. Ele afirmou que a costa norte da Groenlândia cria uma sombra sísmica para submarinos balísticos russos, o que resulta em uma zona cega para os radares do Alasca. Esperava-se que tal percepção influenciasse a política de segurança nacional dos Estados Unidos. Análises abertas levantaram hipóteses de que os Estados Unidos estavam de fato atrás de minerais preciosos.
Pesquisas geológicas realizadas ao longo da última década apontaram um potencial impressionante de 38 bilhões de toneladas de terras raras na Groenlândia, além de 17 bilhões de barris de petróleo ártico. Ao invés de se apoiar em relatórios de inteligência, a equipe de Trump procurou apoio no Senado, com mensagens claras de segurança econômica nacional. O senador Josh Hawley, do Missouri, se destacou como um fervoroso defensor da mineração, afirmando: se não explorarmos esses recursos, Beijing encontrará uma maneira de fazê-lo. A reação inicial de Copenhague foi moderada. A primeira-ministra Mette Frederiksen, quando questionada, reafirmou que a Groenlândia pertence aos groenlandeses. No entanto, a Groenlândia, que ainda retém um status de autonomia dentro do Reino da Dinamarca, emitiu uma declaração conjunta com o governo em Nuuk em 12 de março. A mensagem foi assertiva: a questão da soberania sobre a ilha não estava aberta à negociação. Firme em sua posição, enfatizaram que qualquer iniciativa coercitiva dos Estados Unidos poderia prejudicar a integridade da Aliança do Atlântico Norte. Um alerta claro para os membros da OTAN. Se as reivindicações territoriais de um membro afetassem outro aliado, o princípio fundamental da aliança ficaria sob riscos. No entanto, as preocupações de Trump encontraram ressonância popular. Muitos americanos se perguntaram: os Estados Unidos já a protegem. Por que não pagar por isso? A Groenlândia, no entanto, tinha outros planos. Historicamente, a ilha tinha voltado os olhos para a Europa como parte de sua estratégia de desenvolvimento. Em 2023, a União Europeia adotou a Lei de Materiais Críticos, que exigia que pelo menos um quarto das terras raras utilizadas em seu mercado interno viessem de fontes aliadas e que seus projetos de mineração seguissem padrões ambientais, de direitos humanos. A trama se complica na arena geopolítica, onde as alianças e interesses se entrelaçam. A contenda por Groenlândia não é apenas uma batalha por territórios, mas sim uma luta por recursos que moldarão o futuro econômico do mundo. Quais serão as consequências dessa disputa acirrada e como tudo isso afetará o equilíbrio de poder no Ártico? A jornada para entender o que está em jogo neste conflito global ainda está apenas começando. No próximo episódio, vamos explorar os desdobramentos dessa aliança inesperada entre Canadá e Groenlândia e como a dinâmica de poder pode ser alterada. O que mais está em jogo nesta intrincada teia de relações internacionais? Prepare-se para descobrir. A Câmara Legislativa da Groenlândia, com um governo coalizão de esquerda, via a oportunidade de equilibrar a pressão de Trump e manter laços com a Dinamarca, enquanto buscava implementar uma mineração sustentável que compartilhasse receitas com parceiros europeus. O planejamento parecia arrojado na teoria, mas a realidade exigia investimento concreto. Nesse cenário, duas empresas canadenses entraram em cena. A Greenland Resources Inc. Era uma mineradora de pequeno a médio porte que havia feito buscas por molibdênio em Ontário no início dos anos 2010. Com foco em metais, a empresa enfrentava dificuldades para se destacar nos portfólios de investimento da América do Norte. Sua liquidez na bolsa de mercadorias canadense era baixa, mas a demanda crescente por molibdênio, impulsionada pelos gigantes do aço europeus, fez sua estrela brilhar. No outono de 2024, a empresa assinou uma carta de intenções com o braço verde do Banco Europeu de Investimento. Assim, quando a Agência Dinamarquesa de Crédito à Exportação, EIO, adicionou garantias, a licença de mineração de 30 anos foi submetida à aprovação. Em março de 2025, após o gabinete groenlandês aprovar o projeto, Washington enfrentou uma retirada inesperada. Ao invés de içar a bandeira dos Estados Unidos na ilha, capitais canadenses, alavancados por financiamentos europeus, seriam os responsáveis pela extração do minério, com produtos destinados ao setor de aço de alto valor agregado na Europa. A segunda empresa, a Maroc Minerals, concentrava-se na exploração e estava listada nos mercados de Toronto, Reykjavik e Londres. Embora pequenas operações de mineração tenham ocorrido no depósito de ouro de Naluna no início dos anos 2000, o projeto havia sido paralisado devido a condições climáticas adversas e falta de capital. O novo ciclo de financiamento da Maroc foi fechado com rapidez impressionante, como se saísse de um manual de fundos de pensão britânicos. O interesse por ações listadas no CEXM refletia a empolgação especulativa que a retórica de Arctic mais ouro provocava no distrito financeiro de Londres. Mas com um horizonte repleto de promessas e desafios, o que aguardava essas empresas em um cenário político tão volátil? Poderiam elas realmente transformar a Groenlândia em um polo de mineração,
Ou os interesses de Washington se imporiam diante de uma aliança inesperada? Na intrigante teia de alianças e interesses geopolíticos que cercam a Groenlândia, um movimento inesperado de Canadá e suas parcerias começa a reconfigurar o cenário. Em meio a uma corrida por recursos naturais, a busca por minerais preciosos tomou um rumo inesperado, arrastando potências globais para um embate silencioso. Esse drama se desenrola em meio a um fundo intrigante de investimentos. A rodada de financiamento da empresa Amaroq Minerals foi tão rápida que parecia saída de um manual de investimentos, refletindo uma empolgação especulativa na área financeira de Londres. Dos 45 milhões de libras investidos, 9 milhões vieram de um fundo público dinamarquês EFO, enquanto 6 milhões foram aportados por uma subsidiária do fundo de pensão do governo norueguês. O restante se originou de fundos de private equity no Reino Unido e nos Estados Unidos. Essa movimentação mostra que enquanto os Estados Unidos tentavam reafirmar seu controle sobre a Groenlândia, o capital financeiro norte-americano já fazia parte da aventura de ouro ártico de uma empresa canadense. O Jornal de Toronto tornou-se palco de um mapa impactante, intitulado Hexágono Ártico do Canadá. Um vasto cinturão de desenvolvimento emergia, começando em Baffin Island e cercando Elmire Island com instalações móveis de rastreamento de mísseis. Conexões estratégicas se estendiam até a pista de pouso conjunta da NASA na ilha Devon, antes de saltar em direção à Groenlândia. Durante 2 longos anos, essa linha havia sido desenhada em frios tons diplomáticos. Mas a era Trump trouxe uma intensidade de cores mais quentes. Com a crescente presença militar americana, Ottawa avaliou que a anexação de fato da Groenlândia poderia acirrar discussões sobre as ilhas árticas canadenses. Dessa forma, tanto Ottawa quanto Bruxelas buscavam amenizar essa tensão, estabelecendo laços econômicos diretos com a Groenlândia. Em meio a esse jogo de xadrez, as nações da OTAN estavam divididas. A postura firme dos Estados Unidos dificultou as discussões sobre defesa no Ártico durante a cúpula de Vilnius. Enquanto a Noruega se unia à Dinamarca, a Polônia mantinha-se em silêncio, temendo alguma retaliação que pudesse afetar sua relação especial com a administração Trump. O governo canadense, em uma linguagem diplomática, advertia Washington sobre a diferença entre a extração de recursos aliados e ações coercitivas, que poderiam comprometer a aliança. Inesperadamente, o presidente francês mobilizou bancos de desenvolvimento franceses para a construção de um aeroporto na Groenlândia, enquanto o Ministério da Defesa intensificava patrulhas marítimas no Atlântico Norte, despachando o submarino nuclear Suffren para a Baía de Baffin sob o pretexto de missão de observação. A atmosfera estava carregada de tensão, com cada movimento refletindo uma dança delicada entre interesses opostos. Qual a próxima jogada nesse tabuleiro global, onde riquezas e soberania se entrelaçam de forma tão explosiva? A história se desenrola em um contexto tenso entre os Estados Unidos e o Canadá, com foco na aclamada Groenlândia. O governo canadense adotou uma estratégia dividida em 2 frentes. Por um lado, estava combatendo a lacuna de suprimentos na Europa com investimentos de empresas canadenses. Por outro, Ottawa visava manter uma espécie de estratégia de buffer no Ártico. Os relatórios de segurança de Ottawa indicavam que se a Groenlândia fosse de fato controlada pelos Estados Unidos, as disputas sobre a passagem noroeste poderiam reaquecer, dando margem à retórica global da China contra Washington. Assim, a jogada mais astuta para neutralizar as ameaças de Trump foi transformar a Groenlândia em um centro de uma rede multilateral de interesses através da integração econômica. O Ministério das Finanças canadense, o Banco Europeu de Desenvolvimento e o Fundo Soberano da Noruega estabeleceram um fundo de transição verde do Ártico, com um aporte de 3,1 bilhões de dólares. Este fundo estava destinado a financiar projetos de infraestrutura na Groenlândia e, crucialmente, excluía qualquer instituição dos Estados Unidos de sua gestão. Nesse cenário, uma corrida por ouro que pudesse evitar detecções por radar começou em um curto espaço de tempo. O local de mineração na Lanark da Amaroq pode parecer uma mina de ouro de médio porte à primeira vista, mas suas veias contêm ouro arsenoperita, o que significa que subprodutos de prata e cobre poderiam ser extraídos. Esses materiais são essenciais para ligas de alta condutividade, utilizadas em linhas de transmissão de energia limpa, de acordo com o relatório da Iniciativa de Hidrogênio Azul da UE. Essas ligas serão fundamentais para a fabricação de válvulas e turbinas a partir de 2030. Portanto, o investimento da UE na Amaroq, por meio do EIFO, não é insignificante.
pois oferece acesso a uma cadeia industrial de cobre e prata tão valiosa quanto o ouro. A Groenlândia avançou mais um passo rumo à consolidação de sua soberania política com poder econômico. Um projeto de lei intitulado Infraestrutura Falig foi aprovado no parlamento em julho de 2025. Essa legislação eleva a taxa de emprego local em todos os projetos de mineração de 50% para 70%, além de exigir que pelo menos 10% dos lucros sejam destinados ao Fundo Futuro Inuuk. As empresas canadenses aceitaram essas condições, já que o fundo, inspirado no modelo de Maui da Nova Zelândia, proporciona estabilidade política e, assim, reduz os riscos de investimento a longo prazo. Contudo, ainda permanecia a dúvida se as empresas dos Estados Unidos aceitariam tal condição de distribuição. Então, o que acontecerá quando o controle da Groenlândia se tornar um campo de batalha entre interesses econômicos e geopolíticos? As tensões aumentarão, e isso abrirá novos capítulos na luta por recursos essenciais? O que a Groenlândia realmente almeja em sua jornada rumo à autonomia plena? As respostas poderão mudar o rumo de não apenas uma nação, mas de toda a região do Ártico. A obsessão de Trump por Groenlândia acabou se transformando em um retrocesso. Ao invés de integrar a ilha aos Estados Unidos, ela se tornou um laboratório de desenvolvimento ártico, administrado em conjunto por Canadá e Europa. O relacionamento transatlântico entre Washington e a União Europeia nesta questão parece debilitado. O Canadá tem se mostrado habilidoso, jogando uma carta de poder intermediário tanto na proibição de exportação de baterias em Ontário quanto na exploração mineral na Groenlândia. Mantendo um equilíbrio astuto entre os dois grandes blocos, Ottawa provoca uma competição saudável. Apesar de a Casa Branca ainda considerar a opção de uma aquisição forçada, os custos militantes, políticos e econômicos crescem exponencialmente com cada novo projeto envolvendo o Canadá e a União Europeia. À medida que as pressões geopolíticas aumentam, o Ártico não é apenas um mar gelado, mas um tabuleiro de xadrez escorregadio onde direitos internacionais, rotas comerciais, segurança energética e autonomia étnica estão em jogo. Enquanto a administração de Trump faz suas jogadas baseadas na ideia de que precisa ser o jogador mais forte, potências intermediárias como o Canadá estão conquistando mais espaço no tabuleiro através de múltiplas parcerias, exigências de participação local e modelos de divisão de receitas. A Groenlândia agora ultrapassou o clichê de ser uma ilha à venda. Ela se tornou a Pandora dos minerais críticos no século XXI. E parece que a chave dos recursos não está no bolso de Washington, mas em Ottawa e Bruxelas. O que você pensa sobre essa questão? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Em meio a esses movimentos recíprocos, o que acontecerá quando a Alemanha e outros países europeus se voltarem completamente para o potencial da Groenlândia? Será que a paz prevalecerá ou estamos à beira de um conflito global? Cuidado, pois as próximas semanas poderão revelar segredos obscuros que podem mudar tudo. O mundo do poder e da geopolítica está em constante transformação, e a disputa pela ilha da Groenlândia se tornou um ponto central. Tudo começou quando Donald Trump fez um pronunciamento ousado no Congresso, afirmando que os Estados Unidos anexariam a Groenlândia a qualquer custo. Era um jogo estratégico que marcava o início de uma nova fase dessa disputa polar. Em março de 2025, as relações mudaram drasticamente. A Greenland Resources, uma empresa canadense, junto com a Maroc Minerals, firmaram um projeto de 3 bilhões de dólares com o governo dinamarquês e o Banco Europeu de Investimento para explorar a riqueza mineral da Groenlândia. Como o Canadá conseguiu se colocar como protagonista em um acordo tão vital, deixando os Estados Unidos de lado? Na sua vitória nas eleições de 2024, Trump refletiu sobre suas promessas não cumpridas, destacando a incorporação da Groenlândia como um de seus sonhos. Com isso, o Conselho de Segurança Nacional americano revirou documentos antigos, buscando formas de retomar o que acreditavam ser um direito. Mas ao fazer isso, diamantes e terras raras estavam em jogo, com as estimativas indicando reservas colossais no subsolo groenlandês. A reação inicial da Dinamarca foi tímida, mas à medida que a pressão aumentava, candidaturas à autonomia se tornaram mais notórias. O primeiro-ministro dinamarquês afirmou que a Groenlândia pertencia aos groenlandeses. Contudo, com a nova coalizão no governo da Groenlândia, um comunicado foi emitido assegurando que a soberania da ilha não estava em discussão. Enquanto isso, a retórica de Trump ganhava apoio popular entre os americanos. Muitas pessoas perguntavam, se já protegemos a Groenlândia, por que não pagamos por ela?
No entanto, a Groenlândia mantinha seus olhos voltados para a Europa e seus novos planos de desenvolvimento alinhavam-se a essa visão. Ao mesmo tempo, o parlamento groenlandês se preparava para estabelecer parcerias que garantissem um futuro sustentável, afastando-se da influência americana. Neste cenário conturbado, duas empresas canadenses surgiram como protagonistas. A Greenland Resources estava buscando seu lugar no mercado ao assinar acordos que a vinculavam ao financiamento europeu. Por outro lado, a Amarok Minerals com seus projetos de ouro também se despontava. As incertezas sobre a Groenlândia ameaçavam não apenas a segurança ambiental do Ártico, mas também provocavam tensões entre aliados, colocando em risco a unidade da NATO. Por fim, a complexidade da situação aumentou. A Agência de Defesa dos Estados Unidos reconheceu que a Groenlândia era essencial, levando a uma situação de crescente adversidade. O aumento da presença militar dos Estados Unidos na região, enquanto o Brasil e a França mobilizavam recursos para contrabalançar essa força, intensificava as disputas e exigia uma reconsideração das alianças existentes. Como será que esse embate entre os interesses do Canadá e dos Estados Unidos se desenrolará? A Groenlândia se tornará um ponto estratégico de disputa ou encontrará seu próprio caminho, estabelecendo-se como um núcleo de um novo conjunto de alianças econômicas no Ártico? O futuro do Norte Polar está em jogo, e a história está apenas começando a ser escrita. O cenário geopolítico mundial é um tabuleiro de xadrez em constante evolução, e a Groenlândia, essa terra gelada, tornou-se um dos seus pontos mais críticos. Tudo começou com um pronunciamento ousado de Donald Trump no Congresso, onde ele afirmou que os Estados Unidos tomariam a Groenlândia de qualquer maneira. Uma declaração que deixou muitos perplexos e marcou o início de uma intensa disputa geopolítica no Ártico. Com o passar do tempo, a situação se transformou drasticamente. Em março de 2025, duas empresas canadenses, a Greenland Resources e a Amarok Minerals, fecharam um acordo de 3 bilhões de dólares com o governo dinamarquês e o Banco Europeu de Investimento. O objetivo? Explorar as riquezas minerais da Groenlândia, um verdadeiro tesouro submerso. Mas como o Canadá conseguiu substituir os Estados Unidos, transformando-se no grande protagonista desse acordo vital? Na sua vitória em 2024, Trump destacou suas promessas não cumpridas, incluindo a ambição de anexar a Groenlândia. Isso levou o Conselho de Segurança Nacional a revirar documentos antigos, em busca de estratégias para retomar o que acreditavam ser seu direito. Mas à medida que os olhos do mundo se voltavam para a Groenlândia, sua riqueza mineral se tornava um tema central. A reação inicial da Dinamarca foi contida. O primeiro-ministro Mette Frederiksen declarou que a Groenlândia pertencia aos groenlandeses. No entanto, o novo governo coalizão na Groenlândia rapidamente emitiu um comunicado reafirmando que a soberania da ilha não estava em discussão, numa clara mensagem de resistência a qualquer pressão externa. Enquanto isso, a retórica de Trump encontrava apoio segmentado entre o público americano, que questionava, se os Estados Unidos já protegem a Groenlândia, por que não pagam por ela? Entretanto, a Groenlândia tinha seus próprios planos de desenvolvimento, voltados à Europa, afastando-se da influência dos americanos. Nesse quadro, duas empresas canadenses emergiram vigorosamente. A Greenland Resources estava em busca de seu espaço e assinatura de acordos financeiros com parceiros europeus, enquanto a Amarok Minerals se destacava em projetos de ouro, ganhando espaço no mercado. No entanto, as tensões aumentavam e a situação tornava-se cada vez mais volátil com a preocupação da segurança ambiental no Ártico e os potenciais conflitos entre aliados da NATO. Neste complexo labirinto de interesses, a Agência de Defesa dos Estados Unidos percebeu a importância estratégica da Groenlândia, elevando a tensão na região. O aumento da presença militar americana se intensificava, enquanto o Brasil e a França buscavam contrabalançar essa força, aumentando as disputas e exigindo reconsideração das alianças existentes. E agora perguntamos, como se desenrolará esse embate entre os interesses do Canadá e dos Estados Unidos? A Groenlândia se tornará um campo de batalha estratégico ou encontrará um caminho próprio, desenvolvendo-se como um centro de novas alianças econômicas no Ártico? O futuro polar está em jogo, e essa história ainda está apenas começando a ser escrita.